Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender na nossa aula de parasitologia sobre a coloração dos parasitas, como que a gente consegue fazer essa coloração desse parasita para melhor visualização isso em microscópio, né, para a gente conseguir identificar esses parasitas. A gente vai aprender algumas técnicas, alguns tipos diferentes de coloração, alguns corantes, mas para isso, tá, a gente vai dividir essa aula em duas partes. Então hoje a gente vai ver a primeira parte de como fazer essa coloração desses parasitas. Antes de tudo, a gente precisa saber que para identificar esses parasitas, alguns a gente vai precisar analisar o sangue e outros, em específico, as fezes. Dependendo do tipo de parasita, né, ele vai ter um habitat aí dentro do nosso organismo um pouco, né, diferente, e então essa localização vai depender, né, do tipo de parasita. Então nós podemos ter os protozoários, eumintos, tá? E cada um deles aí vai estar na sua fase aí de desenvolvimento, né? Uns a gente vai conseguir analisar com o sangue superficial, o outro já precisa do sangue venoso, né? No caso das fezes, a gente vai precisar das fezes e não do sangue para identificação. Vamos começar então com a análise do sangue, depois passamos para a análise das fezes. No sangue, tá? A gente vai precisar, obviamente, da obtenção do sangue. Nós vamos ter duas formas dessa obtenção. Da forma ali, né, circulante superficial ou do sangue circulante venoso. Sobre essa circulação superficial, a gente vai precisar de materiais para essa coleta. Uma lanceta, algodão gaze e álcool 70 para estar fazendo a higienização. Para a gente fazer essa coleta, a gente vai fazer a asepsia do dedo anelar desse paciente. Isso do lado esquerdo, tá, gente? Mais próximo aí ao lado do nosso coração, né? Nosso coração, ele fica um pouco mais localizado do lado esquerdo, então por isso tem que ser esse dedo, né, do lado esquerdo. Ou lóbulo da orelha. Interessante é, antes da gente fazer essa coleta, a gente massagear o braço desse paciente, as mãos, esfregar as mãos, para que haja uma circulação desse sangue, né? Às vezes o sangue pode estar ali, dependendo da pessoa, tem uma circulação um pouco mais lenta, então pode ser que a gente precise, né? É interessante a gente fazer esse sangue que está ali, né, circular. Então, a gente vai fazer a asepsia desse dedo, né, com álcool, vai puncionar a lanceta, vai rejeitar, então a gente vai limpar novamente, depois que sair a primeira gota de sangue, a gente rejeita ela, tá? Para evitar aí, alguma contaminação, alguma coisa assim, então a gente rejeita essa primeira gota, faz a asepsia do local e coleta a próxima gota. A gente pode passar isso para a lâmina, fazer o esfregaço desse sangue na lâmina para a gente tá fazendo então a análise. Lógico, a gente vai precisar aí dos corantes, a gente vai ver isso mais pra frente, não se preocupem. Mas a princípio a gente só quer destacar alguns tipos diferentes primeiro, né? De algumas formas diferentes de estar analisando esse sangue. Então trouxe aqui para vocês um videozinho só pra gente entender, né? É uma forma fácil, mas só pra gente visualizar isso, fica mais fácil da gente entender. Então depois de ter feito a massagem, vai fazer a asepsia do local. Vai pegar a lanceta, vai puncionar sobre o dedo desse paciente e vai fazer, né, rejeitar essa primeira gota fazendo a asepsia do local. A próxima gota ali que vier, né, a gente já pode fazer a coleta. Então, nesse momento aí é bem tomar bastante cuidado para a gente não estar tocando. Por mais que a gente fez a asepsia, é interessante a gente tentar coletar somente o sangue. E depois disso a gente pode então estar levando isso para a lâmina. Do sangue venoso, né? Então, qual é a finalidade de fazer essa coleta do sangue venoso? Quando a gente precisa de um volume maior de sangue. Então, uma gota ali não é o suficiente para a gente analisar. A gente vai precisar de mais, né, de mais volume de sangue para análise. A gente, então, vai precisar, né, como materiais, a seringa descartável, agulha, tubo estéril. Aí, a gente pode estar usando tanto como com adição de anticoagulante, a gente pode escolher tanto o citrato, quanto a heparina, quanto o EDTA. O que vai diferir,
tá? Vai ser o procedimento, e a gente vai ver isso ainda mais pra frente, que a gente vai realizar de acordo com o anticoagulante que a gente utilizou, tá? Mas tanto um quanto o outro a gente pode utilizar, o que vai diferir é o processo a partir do que você escolher. Algodão ou gaze e o álcool iodado a 70% para a gente fazer a asepsia do local. Então, como eu falei, né? Dependendo da solução anticoagulante que eu utilizar, eu vou precisar, né, proceder de uma forma diferenciada. Então, para cada tipo de anticoagulante, um procedimento. Então, se eu for usar um anticoagulante de citrato de sódio, eu tenho que ter em mente que a cada 3,8 gramas desse citrato, e dissolver, então, esse citrato nessa solução fisiológica e autoclavar. Lembrando que a cada 0,5 ml de citrato para cada 4,5 ml de sangue, tá? Então, aí entra a matemática, a gente tem que fazer o cálculo de acordo com a quantidade que a gente vai utilizar para aquela determinada técnica. Solução de heparina. Se a gente escolher a solução de heparina, a cada 6,4 mg de heparina, a gente vai usar 100 ml de solução salina 0,85%. Nesse caso, a gente vai usar 0,25 ml de solução para cada 5 ml de sangue. Tá? Então, aí entra a matemática de novo. A gente tem que fazer o cálculo de acordo com a técnica que a gente for usar, a quantidade de sangue que a gente for usar e fazer o cálculo de quanto de solução que a gente vai precisar homogeneizar. O EDTA já é um pouco mais fácil porque a gente, né, tem a água ali destilada, deionizada. Então, a cada 5 gramas de EDTA, a gente vai precisar de 100 ml de água destilada deionizada. Essa quantidade de EDTA é suficiente para 10 ml de sangue. Agora, em relação ao esfregaço, nós vamos ter duas formas também de fazer esse esfregaço de sangue. Primeiro, vai ser o esfregaço em camada delgada e a gota espessa. O esfregaço em camada delgada, essa técnica, ela consiste nessa secagem dessa gota em sangue. E isso pode ser tanto pela técnica, tá, de punção ou do sangue venoso. Só que para essa técnica, nós vamos fixá-la, tá, em álcool metílico e fazer a coração dela com Giensa ou Leishman. Essa é uma técnica mais utilizada quando tem uma grande quantidade parasitária e né, a gente consegue analisar esses parasitas ali com uma maior facilidade. Já a gota espessa, ela é usada quando os parasitas estão pouco abundantes nesse organismo. É uma técnica que facilita a gente encontrar, então aumenta a chance da gente visualizar esses parasitas ali presentes. Para essa técnica, a gente vai utilizar um pouco mais de sangue, então a gente vai usar em torno de 3 a 4 gotas de sangue, vai deixar ali esse sangue secar nessa lâmina e depois disso a gente vai mergulhar essa lâmina em água destilada ou filtrada para que essas hemácias sejam lisadas. Isso vai fazer com que essa gota de sangue ela se torne um pouco mais transparente, aumentando aí a visualização desses parasitas nesse sangue. A gente então vai deixar essa gota secar novamente, né, nessa lâmina, vai fixar isso com álcool metílico puro e vai levar isso para corar com Giensa. Uma técnica aí bastante utilizada aí no caso da malária. Então, principalmente, né, quando há aí baixa quantidade parasitária aí no organismo. Técnica de microhematócrito. Essa técnica, tá, ela é uma forma aí da gente analisar aí as formas de tripanossoma. Ela basicamente se consiste nessa centrifugação desse sangue com coagulante por 3 minutos em tubos capilares. Esses parasitas, tá, vão se sobressair acima dessa região leucocitária e a gente vai conseguir visualizar isso em microscópio. Nesse exame, a gente vai conseguir, então, observar os flagelos, né, ou as microfilárias se movimentando. Caso a gente queira ver essa parte morfológica dos parasitas, então a gente vai precisar fixar e corar essa lâmina para a gente, né, conseguir ver essa parte. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre, né, esses vários jeitos que a gente vai ter aí de analisar esses parasitas no nosso sangue, deixa aqui nos comentários que eu posso estar esclarecendo para vocês. Um bom restante de aula e até breve.